Muito bem, estamos agora chegando aqui à nossa quarta aula, a nossa quarta parte, em que eu disse a vocês que nós iríamos, olha aí na sua tela, trabalhar com os temas abordados no livro. Vocês já sabem que falamos da questão da realidade social. Obviamente, trabalhar com um grupo marginalizado é uma obra de temática social, como era comum que acontecesse nos romances publicados no Brasil entre 1930 e 1945. Então, já falei com vocês que essa forma inicial, ela faz um efeito, quando a gente fala que é uma obra eloquente, ela tem um discurso, né, importante, por meio dessas matérias jornalísticas, né? Quando eu cito numa obra de ficção cartas, teoricamente, de um jornal, eu quero dar um caráter verídico, mesmo que esse grupo não tenha existido na verdade. Então é o seguinte, a obra é uma obra ficcional. Os Capitães da Areia são um grupo criado por Jorge Amado. Essas cartas e esse jornal poderiam até ser fato verídico, mas isso é dar ao livro o que a gente chama de uma verossimilhança. É trabalhar com a situação semelhante à verdade, né? E aí, né, nós temos aquilo que a gente chama de romance. Atenção, hein? Romance não tem que ser historinha de amor. Qualquer grande narrativa com bastantes personagens, aí ó, é um romance. E Capitães da Areia é um romance que tem uma situação social real, a situação dos menores de rua. Outro tema ligado a ele, está aí na sua tela, é o descaso social. Quer dizer, a gente normalmente na sociedade existe a base, existe o corpo. Quanto mais base, menos importância as pessoas têm. Então, como você está vendo aí, esse descaso é a tônica do romance. Não é historinha de amor entre Pedro Bala e Dora. E a pessoa fala, é romance porque tem... Não, não é isso. O romance é uma grande narrativa de cunho social. Em todos os capítulos da obra, na sua tela, você vai ver que existe esse abandono. Ou é porque alguém faz uma reflexão chamando os garotos de marginal, ou é porque os adultos que estão do lado são pessoas que os veem, embora como crianças, como sendo perigosos. Mas agora, o padre Zé Pedro, a dona Ninha, esse que eu não tinha falado ainda, o capoeirista, querido de Deus, eles são a voz do narrador, eles são as vozes que o Jorge Amado colocou para dizer assim, nem todo mal é mal e nem todo adulto vira as costas para as crianças. Então, eu já falei, o representante da igreja, o padre, a representante do candomblé, a dona Ninha, esse capoeirista que é também outro traço cultural soteropolitano de Salvador, também tem uma visão favorável aos meninos. Falamos também, o tempo todo, de julgar o livro pela capa. Então, o terceiro tema está aí, ó, aparência versus essência. O que é a aparência? Menores abandonados. O que é essência? Ser humano. Então, o que eu disse? Existe um capítulo que vai desnudar os meninos, não como bandidos, não como marginais, mas como crianças que têm sonhos, que têm espírito aventureiro, que têm o brilho no olhar. Aí, ó, são as luzes do carrossel. Torno a dizer que eu tenho muita expectativa de vocês encontrarem um fragmento desse livro na sua prova de amanhã. Então, eles estão lá se esbaldando, brincando num carrossel, gente, que é decadente. Não é uma maravilha de uma montanha russa do Epcot Center, da Disney. É um carrosselzinho, fuleiro, desse mambembe que vai para a cidadezinha do interior da vida. Mas ali é a oportunidade de eles revelarem aos olhos do padre e do leitor as crianças que eles são, né? Então, nesse momento, o Pedro Bala e todos eles estão se divertindo ali. Olha como é que está dizendo ali, de forma pueril. Pueril significa de forma infantil. Aparentemente são bandidos, são marginais, são perigosos. Na essência, são às vezes mais criança do que você. Hoje você tem a idade deles. Mas em 1930
que 37, alguém da sua idade era só um bobão. Lembra da figura da Dora, que é uma pessoa importante? Lembra da Dona Esther, que, aspas, adotou sem perna? Lembra da própria Dona Aninha, que é mulher? Isso tudo revela um dos grandes problemas que os moradores, que os meninos de rua têm, a ausência de mãe. Então, tem um capítulo lá chamado Família, que vai mostrar exatamente a Dora, não como objeto de desejo, mas como objeto da mãe. Mas nesse capítulo Família, é a mãe, é o sem perna, é a Dona Laura. Olha lá. É a carência afetiva do sem perna, que é um menino dissimulado. O que é dissimulado? Fingido. Que usa a deficiência como um drama. E essa é a especialidade que o bando dá para ele. De entrar na casa das famílias ricas, de se apresentar como órfão, de ter lugar para morar, de conquistar sucesso nessa empreitada, de perceber tudo que está ali, que é valioso, de mostrar para o bando e de fazer concretizar. Então, é a ausência de mãe, de alguém que pudesse segurar a onda dele, de alguém que pudesse, meu filho, isso não pode fazer, isso é muito feio. Então, ele fazia isso aí. Então, esse capítulo é um capítulo que mostra que aquela mãe que perdeu o filho mudou o pensamento dele, gerou um sentimento de culpa que o fez se matar depois. Agora, a Dora, sim. Olha lá, tem um capítulo chamado Dora Mãe. E aí ela vai se mostrar que esses meninos, que a princípio quiseram disputá-la para ficar fazendo sexo com ela, depois passaram a vê-la como irmã e até como mãe. E dentro do papel de mãe, né, ela não serve mais para o papel das negrinhas do Arial. Olha aí, eles queriam sexo, eles praticavam sexo com as negrinhas do Arial, com as menininhas da idade deles, que trabalhavam em casa de família, que também não tinham aquele controle das famílias burguesas, e a hora que eles viram essa menina de 13 anos, aí ó, todo mundo olhou para ela e viu uma carne fresca no pedaço. Então lá no trapiche, ela corria o risco de que eles a pegassem à força. Intenções libidinosas que você está vendo aí são intenções sexuais. Então, a princípio, a Dora foi isso. Lembra que o professor e o João Grande protegeram a Dora? E aí, ela recebeu o respeito desses dois, aí na sua tela. Eles passaram a vê-la como uma figura materna, até que ela se tornaria, não deu tempo, porque ela morreu, a esposa do Pedro Bala. E aí, né, quem vivenciou esse primeiro sentimento de ver a Dora como mãe foi o gato. O gato, aquele mulherengo, aquele que, né, queria tirar proveito da companhia feminina, ele exatamente por isso, ele gostava de andar bem vestido. Então, ele tinha um chapeuzinho, ele tinha um paletó, né, de um tecido chamado casimira, né? Ele então pediu para a Dora o arrumar. Aí a Dora vestiu o negócio dele, passou a mão assim nele, né? Então passou as unhas dele. Então um rapaz sexualmente ativo, né, que gostava do babado, como dizia o povo, vê uma mulher passando as unhas nas costas dele, olha o que fala no livro aí. Ele sentiu as unhas de Dora nas costas e lembrou de Dalva, aquela prostituta que era amante dele. Aquela que ele salvou do homem casado e deu dinheiro para ela. Mas ele falou, não, de jeito nenhum. A Dalva arranha minhas costas para me despertar tesão, libido. A Dora não. Ela tem o instinto maternal igual a mãe. Arruma o cabelo do filho para sair, né? ou então arruma a gola do menino. Ela arrumou o paletó dele. O Volta Seca, aquele que queria ser cangaceiro, o Pirulito, que queria ser padre, e os demais capitães da areia, né, todo mundo passou a ver na Dora essa pessoa, né, que vai ser para eles importante. Tá? O livro, né, Capitães da Areia, ele tem a seguinte estrutura. Ele é narrado em terceira pessoa. O que é o foco narrativo de terceira pessoa? É aquele cujo narrador não é personagem da obra. Ele é um narrador que está de fora. Mas ele não é um narrador só observador. Ele é o que a gente chama de narrador onisciente. Nas questões de livro, não as de fragmento,
não as de temática. Existem no Cefet questões de estrutura. Então, você pode ter assim, um livro, tem como foco narrativa a terceira pessoa. Sim. O livro, então, é narrado por alguém que está de fora, mas não é igual aquela velha da janela que diz, agora eu estou tá. Ele atravessou a rua. Olha, ele cantou uma mulher. Não, não é isso. Ele conhece a vida dos personagens pelas ações que ele conta e pelo que vai dentro de cada um. Então, quando o narrador conhece a história que ele relata e ele sabe sobre o sentimento, olha aí na tela, ele é o que se chama narrador onisciente. Outra coisa, tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? A cronologia é a sequência dos fatos. É aquilo que tem um princípio, um meio e um fim. O antes, o agora e o depois. Então, o livro é linear. Você acompanha a história, tanto ele é linear, que foi possível fazer um filme baseado. Mas existe uma coisa chamada tempo psicológico, olha aí na tela, que é o tempo da lembrança. É o tempo da recordação. É o tempo, por exemplo, quando o João de Adão conta para o Pedro Bala as coisas que o louro, o pai do Pedro Bala, teria feito. O Pedro Bala não viu. Então, quando o personagem relembra alguma coisa que já passou, até para você entender melhor a história, isso é um tempo psicológico. Esse não tem jeito de você fazer um filme e colocar o que está dentro da cabeça do personagem. Mas o enredo linear, né, o que aconteceu hoje, depois do que aconteceu amanhã, aí a chegada da Dora, a morte da Dora, o que cada um deu na vida, tem uma sequência ou tem uma cronologia. Já te falei várias vezes que protagonista é o personagem principal e que, embora o Pedro Bala seja o líder do grupo, o protagonista na tela não é o Pedro Bala. Mais uma vez eu repito, a obra não tem como personagem principal só uma pessoa. O personagem principal é o coletivo. O personagem principal de Capitães Areia são os Capitães Areia. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu destino, mas a obra é social. Esse bando que o Jorge Amado apresenta, aí na tela, o bando de meninos de rua, né? E, obviamente, a linguagem que ele vai usar tem que ser uma linguagem que caracteriza. Eu não vou colocar na boca de um menino de rua um vocabulário muito culto. Ela tem que ser uma linguagem coloquial. Ela tem marcas de quê? De oralidade, muitas vezes regionais. Uma das coisas que o Cefet cobra é exatamente o tom da linguagem. Você pode ter uma questão feita com passagens do livro para você saber qual das passagens abaixo é possível se perceber marcas da oralidade. Oralidade é a linguagem oral, é a linguagem falada, é a linguagem coloquial. É isso que você vai ter predominantemente. Claro, tem palavrão. Você não vai querer o linguajar de uma criança de rua, né, falando da Virgem Maria o tempo inteiro. Claro que vai ter esse vocabulário. Então, se eu tivesse que classificar esse livro, como ele é uma grande narrativa, ele é um romance. Mas não um romance romântico. Ele é um romance que trata de uma realidade social. Olha lá. Ele é um romance classificado como de crítica social, que é compatível, que é coerente com a realidade da literatura modernista que vai de 1930 a 1945. Existe a palavra herói, existe a palavra anti-herói. Você sabe que o herói é associado a quem é positivo e o anti-herói é associado a quem é negativo. O livro tem uma inversão, já que eu falei do jogo de aparência e essência, desse conceito. Os oprimidos na tela, eles são vistos como heróis. Então, quer dizer, eu não posso colocar que os Capitães Areia são os vilões. Eles são os vilões para a sociedade que quer ser intocada. Eles são os vilões para aquela fatia social que os vê como marginais. Mas eles são os Capitães Areia. A visão de capitão é a visão do bem. O vilão é o outro, o capitão é o herói. O capitão, o general,
o major, a pessoa está defendendo militarismo. Não, não é defendendo militarismo. A patente militar é associada à noção do bem. Você não vai pensar em capitão, ou em marechal, ou em major, ou em tenente, ou em coronel, como sendo o bandido. O bandido é o outro lado. Só que existe o capitão do Exército, existe o capitão da Polícia Militar e existe o capitão da areia. Então, quer dizer, no meu pedaço, eu promovo a minha maneira o que eu vejo como justiça social. A função das patentes é de garantir a ordem, o equilíbrio e a sustentabilidade, que para os capitães da areia representa isso aí. Então, isso é uma coisa que parece que é contraditória. É por isso que os críticos dizem, aí na tela, que essa é a singularidade da obra. Uma coisa singular é uma coisa que é única. Como é que eu posso ver os meninos de rua de uma maneira que não bandida? Eles são vistos como normais. Eu não posso julgá-los como maldosos. Eles têm essa síndrome de Robin Hood. É aquele que rouba dos ricos para dar para os pobres. Vou dizer mais uma vez, falei isso várias vezes, não é passar pano. É porque a gente está tão voltado hoje em dia do discurso da mídia, na sala de aula, de colocar as coisas assim, bem e mal. Esse presta, esse não presta. Eu gosto desse, eu detesto aquele. Não existe isso. Julgando para além da aparência, fulano de tal tem uma aparência truculenta, Beltrano tem uma aparência bondosa. Nem todo mundo que tem um discurso bondoso, ponderado, calmo, é o bem. Nem todo mundo que é truculento, que dá medo, tem cara fechada, que não sabe falar, é o mal. Nem todo menor abandonado está roubando porque é bandido. Nem todo capitão da areia está ali porque quer estar ali. Eles devem ser vistos e julgados por você na sua prova de amanhã como sendo o lado vítima. São crianças que, por uma falta de oportunidade, se colocaram à margem da sociedade, que são tratadas pelo poder público como estorbo, que eu tenho que julgar fora, e isso aí é algo que não se deve colocar como sendo algo positivo ou negativo apenas. Eu tenho os dois lados da história. Então, nós temos aí esse livro, que eu tenho certeza que amanhã vocês vão ter a oportunidade de fazerem uma prova com essas informações. Acredito eu que o que eu tenha falado aqui te ajudou bastante. Quero que você hoje ainda faça um programa de sábado à noite, dá uma procurada e tente assistir ao filme. É legal, está lá no YouTube, é de graça. Né? Ontem, na minha aula, o Arthur, lá da turma da Epicar, ele falou que viu o filme e, ao contrário do que eu falei, a versão que ele encontrou na net é uma versão que foi tranquila, que foi positiva. Tá bom? Então, desejo a vocês, em meu nome, em nome do curso Tríade, né? Em nome dos seus professores, em nome da Jane, em nome até dos professores de matemática, né? Dos meus colegas professores de matemática, nós queremos seu sucesso. Então, essa parceria entre nós do curso, vocês, alunos, e, de certa forma, sua família, que nós vamos formar esse vértice, esse triângulo, essa tríade, para garantir a vocês um sucesso. Desejo a vocês oportunidades na vida, muito mais do que aquelas que os meninos não tiveram, que vocês tenham sucesso na prova de amanhã, que vocês dêem um retorno. Depois que você fizer a prova amanhã, entra lá no grupo e dê um retorno para nós, como é que foi, como é que não foi, se a prova foi legal, se as questões de livros adiantaram, e pega esse vídeo, compartilha esse link aí, que você está vendo agora, com um colega seu, mesmo que ele não estude no Tríade, não tem problema não, vamos ajudar as pessoas. Às vezes ele não tem, manda para o seu colega que vai fazer, é legal, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado pela atenção, obrigado aos pais que nos acompanharam também e que dão a força e o respaldo que a gente tanto precisa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.